gente vê muito assim na igreja, no meio da música. Essa Sim. questão de sou um cantor ou um instrumentista da igreja, eu não posso trabalhar, usar o meu talento, o que eu sei fora da igreja. O que você pensa sobre isso na questão do teatro? Uma pessoa que faz parte do teatro da igreja, ela pode também fazer parte de um grupo teatral que não é da igreja, que não traz a mensagem do evangelho, mas que traz outros tipos de mensagem, que não vão contra os princípios de Deus. É um trabalho. Como é que você vê isso? Como é que você enxerga isso? Se tem como manter os dois? Qual que é a sua visão sobre isso? Primeiro eu enxergo isso como graça comum, né? A Bíblia diz lá em Salmo 68 que Deus distribuiu dons e talentos, né, para as pessoas, tanto para os justos quanto para os ímpios. Então, qualquer pessoa tem dons, todas as pessoas têm dons e talentos, e elas podem usar para Deus, né, esses talentos, ou podem usar para outras coisas, né? Eu penso assim, lá no nosso grupo de teatro tem alguns integrantes que fazem parte de outros grupos teatrais aqui da cidade, né? Por exemplo, do Óbvio, né? Que é do Tom, Conheço. que é um grande amigo também. Ele sempre tem nos apoiado, ele sempre participa lá. Tem alguns também que fazem parte lá do Centro Cultural, sabe? E o que a gente sempre conversa? E isso é algo que eles têm mesmo em mente, sabe? Mas mesmo assim, eles sempre gostam de vir até mim, perguntar, né? Ou então pro Matheus, porque eu tenho algumas pessoas que estão ali me ajudando na liderança, né? E eles sempre estão lá perguntando e a gente aconselha o quê? Se não fere os princípios de Deus, se você está ali como um ofício, né? Basta você ser um representante de Deus naquele lugar. Porque, por exemplo, nem sempre eu estou em todos os lugares falando de Deus. Por exemplo, eu estou lá no meu trabalho, eu trabalho como professor de robótica. Nem sempre lá no meu trabalho eu estou falando de Deus o tempo todo, mas a minha vida, as minhas atitudes, as minhas escolhas mostram se eu tenho ou não Deus na minha vida. Né? Então, a maneira que eles vão se comportar em outras esferas da sociedade é que vai ditar o que eles devem ou não fazer. Quer sabe? comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa. Exatamente. Fazer tudo para a glória de Para a Deus. glória de Deus. Existe uma frase que diz que pregue a palavra. E se preciso, né, pregue. Se preciso, use palavras, né, aliás. Então, ali está muito nas nossas atitudes, sabe? Ali no Teatro Emaús a gente tem um discipulado muito grande, sabe? A gente sempre está estudando a Bíblia, a gente faz uma peça teatral, por exemplo, sobre Sansão e Dalila. E ali antes a gente aprende sobre a história de Sansão e Dalila. A gente fez uma peça lá em... aquela Cordeiro e Leão, o Matheus, você lembra onde era? Do Madego Norte. Não, esse ano. Mutunópolis, foi em Mutunópolis. A gente fez uma peça teatral sobre uma história da Bíblia que é sobre o rei Josafá, que ele teve uma oportunidade lá de guerrear, surgiu 3 exércitos contra ele, né? E Deus orientou ele que ele tivesse que lutar contra esse pessoal, só que sem usar armas. Eles iriam guerrear usando a própria voz, cantando. E eles vão para a guerra cantando, e enquanto eles cantam, aqueles outros povos que iam guerrear contra eles começam a se confundir e lutam entre si. E aí eles acabam morrendo e eles ganham a guerra. E aí, então, antes de tudo isso, a gente sempre conversa, a gente ora, estuda a palavra de Deus, né? Nesse dia a gente aprendeu muito que as canções são armas de guerra, né? Esse foi o valor que a gente quis passar, que as canções são armas de guerra. Então a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente escuta, com o que sai da nossa boca, né? Porque isso tem poder de vencer uma guerra. Então a gente precisa ter muito cuidado e vigilância, né? Porque existe a profissão ator, né, cara? Se a gente for pensar por esse lado, tem que ser só na igreja, então todas as profissões também teriam que atuar apenas na igreja. Então o dentista tinha que ser só para crente. Isso. O professor e tudo mais. Então tem que ter essa noção, né, do que glorifica a Deus e o que não glorifica, né? Esse tato, né? Aí o cara vai fazer uma peça que tá pregando o satanismo. Pois não faz sentido para um cristão entrar nesse tipo de projeto, né? Então ele tem que ter só essa noção, né? E isso é o equilíbrio, né? Na fé e na vida, né? A gente tem que ter... Porque a cultura está sempre presente na nossa sociedade, né? Aí depende de nós, como que a gente vai utilizar da cosmovisão.
Porque toda cultura ela tem uma cosmovisão, né? Toda arte ela comunica algo, ela quer dizer algo, mas a gente pode usar qualquer tipo de arte e trazer para a cosmovisão cristã, né? Então, como eu posso passar uma mensagem de Cristo através dessa peça? Será que, de repente, por exemplo, se há uma peça que um ator vai fazer lá no seu ofício de trabalho, que não fala sobre Deus, como que ele pode levar a palavra de Deus naquele lugar? De repente, nos ensaios, no momento de descontração, é ali que ele vai ser um representante de Cristo, entendeu?